Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro em que a gente roda Brasil afora para entender a situação dos principais cultivos semeados aqui em solo brasileiro. E a gente vai diretamente para o Maranhão, e a gente vai conversar com o José Carlos Oliveira de Paula, que é presidente da AproSoja lá no estado. Vamos entender a situação do milho safrinha por lá. Seja muito bem-vindo, José Carlos. Olá, bom dia a todos. Agradeço mais uma vez por estar informando a vocês e também sendo informado sobre a situação do Brasil, principalmente dos produtores. Nós é que agradecemos a disponibilidade. José Carlos, me diga uma coisa, como é que está o desenvolvimento da safrinha de milho por aí? Como é que está o clima e a relação entre esse desenvolvimento das plantas? Vamos ter três tipos de variações aqui. Quem plantou dentro da janela, um pouquinho antes, né, até 10 de março, o pessoal conseguiu plantar meia tecnologia e o pessoal que plantou fora da janela. O que plantou fora da janela, há uma perca já estimada aí mais de 20%. E dentro da janela, uns 10%, né, porque as chuvas aqui cortaram no finalzinho de abril. E não choveu mais, não está chovendo e não tem previsão de chuva nenhuma mais. Certo. E aí, olhando para essa situação, em que fase de desenvolvimento que está esse milho para a gente entender a relação do clima com essas consequências, então, para o desenvolvimento do milho e para a perda também na produtividade? Quem plantou dentro da janela, o ciclo fechou, né? Só agora está aguardando o fechamento. E esses que plantaram fora da janela estão rezando que ainda tenha uma estimativa aí de perca, né? Mesmo assim, como os outros vão colher alguma coisa, só que os custos não se cobrem, né? Então, final de ciclo está para todas as áreas do milho. Nosso milho safrinha, que foi plantado no estado do Maranhão, 270 mil hectares, fechou-se o ciclo, com percas. E olhando para essa situação, além do clima, José Carlos, eu queria saber também se teve alguma questão de pressão por pragas ou doenças aí no estado. A gente vê em outras localidades que teve a questão de percevejo de barriga verde, questão de ataques de lagartas, alguns lugares ataques de cigarrinha, outros não, enfim, vários desafios para além da questão climática. Como é que foi para vocês aí no estado do Maranhão? Você citou esses fatores que mais prejudicaram nós, porque custo elevado, né, de aplicações. Nós tivemos aqui de 8 a 10 aplicações, né, e esses custos são elevados, né, uma média aí de 40 até 50 reais por aplicação, e não se cobre. E tivemos o dano ainda foliar que prejudicou, né, a produção. Então, com um custo elevado e uma perda de produção por variações desses insetos, né, que diversificou. O agricultor muitas vezes teve que buscar ajuda à aviação agrícola porque não tem condições de mais fazer uma aplicação terrestre. Uhum. E, José Carlos, olhando para essa condição, né, a gente sabe que de norte a sul e de leste a oeste do país existe uma situação, uma questão com o preço de venda do milho, que está bastante abaixo do que o produtor esperava. Eu queria te perguntar como é que está girando aí o preço do milho para venda e quanto que deveria estar para poder, pelo menos, como eu digo, empatar com os custos de produção, já que a gente tem esse gasto superior aí com as aplicações contra as pragas? Nós temos um mercado nosso de exportação que varia de 48 a 49, mas o mercado interno até 56 reais. Hoje, pelo menos para cobrir o custo, né, de quem está com tecnologia boa, até acima de 60 reais. Né, então daria para cobrir algum custo. Mas esse pessoal que já plantou fora da janela, que teve que usar inseticida demais, aplicações variadas, não vai ter como cobrir o custo se ele produzir 80 sacos. Então não tem como hoje ele cobrir esses custos. Vai ficar no prejuízo da nossa safrinha no Maranhão generalizada, porque não consegue hoje um preço aí
olhando o mercado tanto interno quanto de exportação, nesse prazo aí até no final do ano, aí uma comercialização boa. E José Carlos, a colheita do milho safrinha aí no Maranhão, ela deve ganhar ritmo a partir de quando? E eu também queria saber, já que você comentou que as chuvas que cortaram no finalzinho de abril já não tem mais previsão de chuva para ir para o estado, essas perdas elas podem aumentar até que a colheita inicie? Vamos aguardar. A colheita vai iniciar no dia 15 de julho, né? E a gente está aguardando as previsões aí, mas hoje, declaradamente, você tem uma perca efetiva, já concretizada, porque você não tem um enchimento da espiga completa, você vê muitas plantas secas já de imediato, porque a insolação aqui é muito grande, né? Então a gente já tem percas declaradas. Agora, nós não queremos que essa não ultrapasse os 25%, de 20% a 25%, porque daí o agricultor, mais uma vez aqui no Maranhão, ele não vai ter como cobrir os custos dos insumos. E vai levar prejuízo e não consegue recuperar, né? Certo. José Carlos, muito obrigada pelas informações. Você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Eu que agradeço mais uma vez vocês e que contribuir para informar as pessoas e, como diz o outro, parabenizar o agricultor maranhense. Com ele é que o dinheiro gira nas cidades, consegue fazer alguma coisa, mas para vocês terem uma ideia, sempre o agricultor que acaba pagando os prejuízos das culturas, mesmo sendo por crime ou qualquer outra infestação agrícola que aconteça. Muito obrigado. Tá aí, então estivemos com o José Carlos Oliveira de Paula, que é presidente da ProSoja lá do Maranhão, nos trazendo as informações a respeito da safrinha de milho por lá, que já está sofrendo os efeitos de cerca de 20 dias sem chuva lá no estado. Então, segundo o José Carlos, aqueles produtores que plantaram o milho dentro da janela ideal, esses vão ter uma perda um pouquinho menor, cerca de 10% na média de produtividade até o momento. E aqueles que plantaram fora da janela depois do dia 10 de março, essa perda ela pode aí estar na casa do cerca de 20% na média de produtividade. Para além disso, segundo o José Carlos, teve bastante ataque de pragas, então percevejo de barriga verde, cigarrinha, lagartas, e teve produtores que tiveram que fazer aplicações ali, até 8 ou 10 aplicações, 10 entradas na lavoura para tentar fazer o controle dessas pragas. E isso, claro, jogou o custo de produção lá em cima em um momento em que os preços de comercialização do milho estão lá embaixo. Então, para o mercado interno, cerca de R$ 56,00 lá no estado do Maranhão, mercado de exportação em torno de R$ 49,00 a saca. Então, segundo o José Carlos, para aqueles produtores que investiram em tecnologia, né, que tiveram um investimento um pouquinho melhor e que vão ter uma perda menor nessa safrinha de milho, para poder pelo menos empatar com os custos de produção, esse valor de negociação para a saca de milho deveria estar pelo menos na casa dos R$ 60,00. Ou seja, o produtor maranhense vai possivelmente sair no prejuízo nessa safrinha de milho. Eu encerro por aqui, já tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.